Olá, sou Camila da Rosa Teixeira, estudante do curso de Letras Português e Inglês e vou apresentar minha pesquisa, intitulada A Instrução Explícita e a Ultrassonografia como Ferramentas Auxiliares na Aquisição da Lateral Pós-Vocálica do Inglês, orientada pela professora Giovana Ferreira Gonçalves. O tema da pesquisa é a utilização da instrução explícita e do aparelho ultrassonográfico como ferramentas facilitadoras para a aquisição e o aperfeiçoamento da lateral velarizada da língua inglesa em posição final de sílaba. São 4 justificativas para a escolha do tema: a transferência dos padrões de pronúncia da língua materna para a segunda língua, a maior complexidade da produção da líquida lateral velarizada, a necessidade da pronúncia acurada do professor de segunda língua e a facilitação trazida pelas instruções do professor, acompanhadas da imagem ultrassonográfica. O objetivo, então, é verificar o papel da instrução explícita com a utilização do aparelho de ultrassom no aprimoramento fonético-fonológico do aprendiz acerca do segmento-alvo, que é a lateral. A lateral alveolar é produzida através da obstrução do fluxo de ar pelo toque da ponta da língua nos alvéolos, como podemos observar na imagem. A lateral velarizada, foco da pesquisa, além desse toque da ponta da língua nos alvéolos, tem um segundo movimento, que é a elevação do dorso da língua em direção ao palato. Esses dois segmentos são denominados Light e Dark L, respectivamente. O Light L aparece no início de sílabas, tanto no português quanto no inglês, como por exemplo, lay e luz no português e love e late no inglês. O Dark L é produzido majoritariamente no final de sílabas da língua inglesa, como em fail e dull. Já na língua portuguesa, esse fonema na mesma posição é vocalizado e produzido como glide, como em aval e sul. Então foram selecionadas 4 informantes, todas do sexo feminino, entre 18 e 25 anos, naturais de Pelotas, 2 graduandas do segundo semestre de Letras Português e Inglês e 2 do oitavo semestre. Vale salientar que no presente trabalho foram considerados os dados de 2 informantes, uma de cada semestre mencionado. Ocorreram 2 coletas, a pré e a pós-teste. A coleta pré-teste ocorre sem nenhuma instrução prévia e é utilizada para comparação de produções futuras. A coleta pós-teste ocorreu após a primeira sessão de instrução explícita. Esses são os equipamentos utilizados na coleta. E aqui temos uma informante em momento de coleta já na cabine e já com o capacete estabilizador de som. Então, o instrumento de coleta. Para a criação, nós controlamos o contexto precedente, o contexto seguinte e a posição do fonema na palavra. Cada palavra foi repetida 10 vezes por coleta. Essas são as 12 palavras da língua inglesa selecionadas. E a instrução explícita. Foram 3 sessões com média de 50 minutos de duração cada, compostas por 3 etapas. Primeiro, a descrição articulatória do segmento. Depois, realização de exercícios articulatórios via ultrassom pelo aprendiz. E, por fim, um apanhado com a repetição da primeira etapa e resolução de dúvidas que podem surgir. E os critérios de análise acústica foram a duração do segmento em milissegundos e os valores de F1 e F2 do segmento em hertz. Nos resultados acerca da informante de nível básico, encontramos diminuição do número de produções vocalizadas, diminuição da média geral de diferença entre F1 e F2 e aumento nas médias de duração do segmento-alvo. Na tabela 1, podemos observar a diminuição do número de vocalizações de 48,7% para 21,4%. Na tabela 2, podemos ver o número da média de diferença F2 menos F1 diminuir de 557,8 para 377,8 Hz. E na tabela 3 vemos o aumento da duração do segmento de 136,8 para 148 milissegundos em coda medial. Já em coda final, ele aumenta de 170,2 para 208,8 milissegundos. Nos resultados da informante de nível avançado, encontramos diminuição também no número de vocalizações, diminuição da média geral de diferença entre F1 e F2 e aumento nas médias de duração do segmento-alvo. Então, na tabela 4, vemos o número de vocalizações diminuir de 56,6% para 21,6%. Na tabela 5, temos a média de diferença F2 menos F1 diminuindo de 507 Hz para 442,9 Hz. E na tabela 6, vemos a média de duração do segmento aumentar de 131,7 milissegundos para 201,2 milissegundos. Confirmamos então pela coleta pré-teste a transferência dos padrões da língua materna para a segunda língua e também produções parcialmente velarizadas da lateral. Foram notadas melhoras das aprendizes na coleta pós-teste, já que a vocalização ocorreu em menor quantidade e o grau de velarização da lateral aumentou significativamente. Essas são minhas referências bibliográficas e muito obrigada!